Olá, pessoal, tudo bem? Saudades de vocês, não canso de dizer isso, né? Hoje nós estamos novamente aqui para nossa terceira aula do capítulo 2, né? O nosso capítulo 2, ele realmente é bastante grande, tá? Então, com vários assuntos, com vários temas históricos abordados dentro desse capítulo 2, né, onde nós estamos abordando, nós estamos falando de Idade Média, de alta e baixa Idade Média. Né? Então, nós precisamos começar a nossa aula de hoje, né, lembrando o que já foi falado na aula anterior. Vocês se lembram? Né? Eu quero que vocês, por favor, peguem os livros, abram os dispositivos, né? Abram o livro de vocês, de preferência com o caderno do lado, para que vocês possam anotar algumas palavras-chave relacionadas a este contexto que nós abordaremos nesta aula, tá bom? Então, lógico que eu quero relembrar o assunto, mas hoje, mais do que nunca, né, vale ressaltar que em todas as nossas aulas, eu principalmente faço uma acolhida. Né? Então, eu quero começar também esta aula pedindo as proteções, né, de Deus, né, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco, para que nós tenhamos, né, uma semana abençoada, tá? Para que a gente possa passar por este momento, né, mais forte, com as nossas relações familiares, né, com os nossos amigos mais próximos. Né? Acredito que todo mundo esteja nessa mesma ânsia, né, e desejo de estarmos próximos. Né? Então, vamos lá. Que a nossa semana possa de fato ser cheia de bênçãos e graça. Tá? Na aula passada, né, nós falávamos de sociedade feudal. Vocês se lembram? Tá? Então, eu quero bem calmamente retomar o assunto. Dentro de sociedade feudal, nós abordaremos as cidades medievais, tá? O papel das mulheres neste período histórico chamado Idade Média, né? As feiras, o comércio, né? Lembrando que a gente falou na aula passada, o comércio era muito pequeno, tá? Mas com o passar do tempo, esse comércio ganha amplitude, ele vai tendo aí uma disposição muito grande, tá bom? Falaremos da Igreja Católica, né? Uma instituição muito importante. Vocês se recordam que na aula de quarta-feira passada, né, nós iniciamos, e aí eu disse a vocês que a igreja estava no topo da sociedade medieval, tá? Lembram disso? Né? Falaremos de educação, essa educação associada ao surgimento das primeiras universidades, tá? De arte, de cultura e algumas curiosidades, tá bom? Então, por favor, prestem bastante atenção, me acompanhem, né? No final teremos as páginas dos exercícios, tá bom? O que eu combinei, e aí eu vou retomar, que eu tenho uma semana, né, para que vocês façam as atividades de história. Então, tanto eu quanto o professor Juan, né, disponibilizaremos aí a correção sempre na semana seguinte. E aí a gente escolheu a aula de quarta-feira. Bom, e aí nós vamos colocar nas plataformas, né, tanto no portal quanto na plataforma do Google Class, para que vocês tenham a correção desses exercícios,
certo? Então me acompanhe, por favor, nessa jornada, né, nessa viagem à Idade Média. Vamos lá! O nosso ponto principal nesse contexto, né, é o que vocês não podem esquecer. O quê? Né? Vocês devem falar assim, professora, tanta coisa que a gente não pode esquecer, mas principalmente, tá? Algumas características relacionadas à alta e à baixa Idade Média, tá bom? E dentro da alta e baixa Idade Média, né, esses pontos que estão colocados aqui. Então, prestem atenção, por favor. Vocês se recordam, né, que falando de feudalismo, nós estamos abordando, tá, costumes germânicos e romanos. A fusão dessas duas culturas, né, uma vez que os povos germânicos, os chamados povos bárbaros, né, entraram no Império Romano e houve então essa fusão de costumes de bárbaros e romanos, tá bom? Nasce então aquilo que a gente chama de sociedade feudal ou sociedade agrária, né? Onde o feudo é a estrutura principal desta sociedade. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é que nós estamos falando de uma sociedade dividida em estamentos, né? Dividida numa pirâmide social, tá? E esses grupos vão permear tanto a alta quanto a baixa Idade Média, né? Por todos os longos séculos desse período, né? Os 1000 anos da Idade Média, tá bom? As relações de suzerania e vassalagem, né? Nós também falamos dessa relação na aula passada, onde, né, o suzerano, aquele que doa a terra a um vassalo, e esse vassalo, então, jura lealdade, fidelidade e proteção ao seu senhor, nesse caso, senhor feudal, chamado de suzerano. Lembrem disso, tá bom? Um outro ponto, nós falamos de uma economia agrária autossuficiente. Lembram? Né? Cada feudo produzia aquilo que necessitava. O comércio quase que inexistente, uma outra característica importante dessa sociedade, né? Então, trocavam ali alguns produtos uma vez que faltava no feudo e buscava-se em outro, tá? O feudo era dividido em 3 partes, né? O manso senhorial, onde havia o castelo, as terras do senhor feudal, né? O manso comunal, essas terras onde todos trabalhavam, todos servos, tá? E o manso servil, onde essas terras estavam direcionadas aos servos que trabalhavam para pagar os impostos, tá? Né, uma sociedade religiosamente católica. Então, esses pontos nós não podemos nos esquecer quando a gente aborda essa questão. Tudo bem? Então, espero que vocês realmente consigam me acompanhar, tá? Então, uma sociedade estamental, rural, agrária, autossuficiente e católica, né? Por isso, então, nós abordaremos alguns tópicos na aula de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sociedade da Alta Idade Média, aparece então na nossa página 43, por favor, né? Abram lá na página 43, nós falaremos de cidade medieval. O que essa cidade tem então de diferente, né, do nosso contexto? A gente precisa entender que estas cidades, elas sofrerão algumas mudanças muito bruscas com a decadência do Império Romano. Tá bom? Então, olha só, vale a pena vocês prestarem atenção em relação a isso, né? A partir
então, das invasões bárbaras, as pessoas das cidades começaram, né, a buscar abrigo, se refugiar no campo. Eu disse isso também na aula anterior. Então, nós temos um outro ponto importante a lembrar. Então, houve, a partir do século XI, com um excedente de produção, né, a produção nos campos sobra, daí o excedente, a gente sabe que é sobra, isso favorecerá, tá, um aumento populacional e uma busca também pelos centros urbanos. Só que a gente tem que entender, e aí a gente precisa entender que essas cidades, elas eram pequenas, tá? Então a gente não pode comparar os centros urbanos do século XI, XII com aquilo que a gente entende e conhece hoje. Então, vale a pena vocês destacarem esses 3 tópicos. Estão destacados aí. Me acompanhem, por favor. Um crescimento populacional, tá? Esse crescimento populacional, né, com o aumento de produção agrícola, então está relacionado e, consequentemente, nós temos o quê? Um número de moradores nas cidades, tá? Tem uma importância muito grande essas cidades nesse cenário. Por quê? Porque há a expressão que aparecerá de agora em diante, né, que vocês também vão observar bastante a gente falando, né, nessa questão que é o burguês, né, o morador do burgo. Observe a imagem que vocês têm disponibilizada aqui, né, no vídeo. Tá? Então, a cidade ela será o centro de todas as atenções, uma vez que esse aumento populacional favorecerá tudo isso para as cidades medievais. Tá? Então, a gente tem esses burgueses. É lógico que grandes números de pessoas nesse espaço, tá, gerará uma certa divisão, né? Muitos buscarão refúgio nas periferias, tá? Principalmente os pequenos comerciantes e artesãos. Daí então a expressão burguês, porque o burguês é aquele morador mais retirado, ele não está associado ao centro dessa cidade, né? Então a gente tem aí, aglomeravam-se, conviviam todo tipo de pessoa, né? E aquelas profissões como os comerciantes e os artesãos menores, em menor produção, em menor escala, ele então está mais afastado, por isso então burguês. Daí a característica burguesa propriamente dita, que hoje a gente tem na nossa sociedade, ela só será efetivamente colocada em prática a partir da Revolução Industrial. Isso é assunto para o 8º ano, tá bom? Então, a gente, repetindo, guardem isso, por favor. A cidade ganha um espaço de maior influência, né, com o aumento da produção agrícola, que é o excedente. Esse excedente passará a ser comercializado. Logo, né, a gente tem, então, as cidades mais movimentadas. Tá? E observem aí que as principais cidades desse período, né, elas são simples, tá? Não são cidades com calçamento, por exemplo, né? Imagina então, quando chovia, como que essas cidades não ficavam. As pessoas se aglomeravam, né, nas feiras, nas praças, nesses centros urbanos, certo? Então, vamos lá. O nosso próximo ponto, né? Nós falaremos então das mulheres na Idade Média. Tá? As mulheres desempenhavam papéis bastante importantes, né? E aí, por favor, abram o livro de vocês, continue aí na página 45. Olha lá, na página 45 mostra, né, um cenário
de como essas mulheres eram vistas, de como essas mulheres viviam. Tá? Muitas mulheres desempenharam papéis extremamente importantes nesta sociedade. Apesar de nós vermos, tá, em alguns cenários, né, e também alguns autores colocarem sempre elas num ambiente muito doméstico. Tá? Lógico, acontecia muito, né? Mas o nosso livro traz alguns tópicos bem importantes. Por exemplo, tá? Olha lá na página 46, né? No primeiro parágrafo, as mulheres eram ativas, né? Trabalhavam nas cidades, no campo, chegaram a ter papéis importantes, rainhas, né? E aí nós veremos mais à frente, né? O papel de Catarina de Aragão, por exemplo, extremamente importante nesse período, tá bom? Muitas mulheres, né, entravam para os conventos, mas com a finalidade de educação mesmo, de aprender a ler, a escrever, ter um acesso à cultura. Muitas estavam em funções administrativas, né? E ocupavam, inclusive, lugares bem importantes, em que os homens, muitas vezes, temiam perder o posto, perder o espaço. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, tá? Então, mas, infelizmente, desde a Idade Média, conforme a nossa página 47, as mulheres tinham salários mais baixos que os homens. Né? Então, aí é uma questão que a gente pode discutir num outro momento, tá bom? As mulheres se casavam muito cedo, né? E muito jovem, ocupavam-se aí dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, mas não é só isso, tá bom? Então, a gente precisa entender que as mulheres na Idade Média ocuparam sim um espaço bastante importante. Infelizmente, né, nos primeiros anos das universidades, quase não admitia-se mulher, mas nós teremos alguns papéis bastante importantes. Eu trouxe para vocês, e aí eu quero que vocês analisem, né, e olhem com bastante atenção, a figura de Joana d'Arc, por exemplo. Né? Ela aparece também no nosso livro e será abordada em uma outra aula, tá bom? Então vamos lá. Tudo bem? As mulheres ocupavam sim papéis importantes nesse cenário da Idade Média, tá? Seguindo, por favor. Olha lá, comércio, as rotas comerciais. Observe aí, elas eram bastante, né? Não estavam só restrita à Europa. A gente tem a famosa Rota da Seda, que fazia parte desse cenário, né? E voltará para a nossa discussão. O comércio entre Oriente e Ocidente será bastante importante. Então, lembrando, graças ao comércio, né, graças ao excedente e ao artesanato, o comércio ganhará bastante espaço nessa sociedade. Juntamente com o comércio, aparecerão as corporações, as chamadas corporações de ofício. Tá? Essas corporações eram as associações, aquilo que a gente chama hoje de cooperativa. Qual era a função, né, dessas cooperativas? Elas desempenhavam papéis importantes dentro das cidades. Tá? Empregavam bastante gente, né? E também dava suporte social e religioso, porque tinham também um vínculo e obrigações, né, nesse contexto urbano. Tá? Nessas corporações, por exemplo, jovens ingressavam com a finalidade de aprender uma profissão. No geral, por um ano, como se fosse um estágio. Tá? E aí, ali, além de aprender alguma coisa, uma profissão associado por exemplo, a ourives, a marcenaria, a sapataria, a carpintaria, né? Ele tinha, por esse período, tá? Casa e comida. Era o que ele recebia junto a esses mestres de ofício,
certo? Então, olha lá, esses comerciantes, e aí alguns passavam a vida toda comercializando pequenos produtos e, consequentemente, né, não mudavam na posição, não ascendiam a posição social. Então, eram simples comerciantes de produtos baratos. Outros se enriqueceram muito rápido, né? A gente tem um texto bem legal falando desse enriquecimento, onde, né, um vendedor de facas comprava produtos baratos e vendia mais caro e acabou ficando rico nesse comércio medieval. E aí a gente tem várias histórias associadas ao comércio nesse período. Tá? Vamos lá. Aí as corporações, como eu já falei, esses artesãos, né, que tinham atividades específicas, que trabalhavam, que ensinavam, que incorporavam de fato a profissão, né, e vários aprendizes nessas oficinas. Tá? Entendiam aí que esses novos aprendizes, eles precisavam de uma matéria, de um objeto para mostrar que de fato ele aprendeu. Então ele criava um objeto dentro daquela profissão que ele estava aprendendo para mostrar que ele já estava pronto para ser um mestre de ofício, certo? Então vamos lá, a igreja, né? A Igreja Católica, como uma instituição bastante importante dessa época, estava dividida em alto e baixo clero. Olha lá, vamos entender, o clero realmente representava a igreja, era uma figura muito importante, tá? Os fiéis acreditavam, né, naquilo que a igreja colocava com muito fervor, porque, né, de fato, a gente tem a figura importante da representatividade da Igreja Católica. Tá? Então, vamos lá. Vários camponeses e camponesas estavam dispostos a trabalhar, né, e se ofereciam como servos para a igreja, justamente para estarem sob a proteção de Deus e dos santos. Então, era um ambiente muito respeitado nesta sociedade, neste período. Tá? Então, o alto clero, quem é o alto clero? São os bispos, os cardeais e o papa, né? Então eles estavam e desempenhavam papéis bastante importantes nesta sociedade. Tá? O baixo clero, então os padres, né? Os freis, os irmãos, as ordens religiosas que nascem neste momento, mas em contato com as pessoas, então estavam mais próximas, e aí as missas, as confissões, né, e a coleta dos donativos para a igreja. Então a gente entende que a Igreja Católica, como instituição, ela é extremamente importante neste cenário, tanto que, né, influenciará muito as universidades. Tá? Então a gente tem personagens, né, nesse contexto, como São Tomás de Aquino, né, um santo doutor da igreja, que será então o precursor dessas universidades. Tá? Aparece também no nosso cenário, ainda falando, né, desse contexto, a figura de Santo Agostinho, tá? São Francisco de Assis, né, como São Bento, que foram as ordens religiosas que nasceram nesse contexto. Quando se fala em cultura, né, o que a gente olha, o que a gente vê? Associa-se bem ao ambiente religioso. Tá? Então a arte nesse período ela está voltada para dois estilos arquitetônicos, que é o românico, lembrando, lógico, o Império Romano, né? E aí a gente tem paredes mais grossas, né? Um ambiente mais escuro, onde mostrava a segurança, mostrava, né, todo esse fervor do Império Romano. Tá? Já no estilo gótico, né, a gente tem uma amplitude
dessas construções, tá? Então, o que chama a atenção? Chama a atenção a claridade desse estilo, né? Os vitrais coloridos, né? As paredes não são tão espessas quanto no estilo românico, então a gente tem toda uma questão bastante importante e vale a pena a gente ressaltar, tá? Então, dois estilos arquitetônicos quando se fala em cultura, tá bom? Então, olha lá, interessante também associar que arte e cultura, né, os romances de cavalaria, e aí surgem então figuras como os cavaleiros da Távola Redonda, que estão associados também no nosso cenário neste período. Tá? Um principal aí fator, né, que são as ideias filosóficas de Platão, de Aristóteles, que influenciarão o período das pessoas naquela época. Tá? E, como eu disse, né, São Tomás de Aquino, considerado aí uma pessoa extremamente importante para o desenvolvimento desse pensamento. Tá? E tudo isso, gente, olha lá, acompanha aí, na página 61, tudo que eu disse está expresso, tem um filme, um videozinho, assista, né, esse vídeo que também colabora bastante com o contexto e o aprendizado de vocês. Nas universidades, olha aí, a gente tem um evento importante, porque a universidade ela é um fator que nasce a partir do século XII. Tá? Então, os principais pontos de estudo estavam associados aí a Paris, né, Bolonha, Oxford, e aí todas as instituições associadas às instituições eclesiásticas. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Tá? Então, associadas à igreja. Tá? O currículo, né? O que as pessoas estudavam. Tá? Então, a gente tem aí, né, divididos em gramática, literatura, né, a retórica, ou seja, né, o falar bem. No geral, gramática, literatura, a música estava associada ao que para a gente hoje seria o ensino médio. Tá? Quando se fala em aritmética, ou a matemática, o direito, a teologia, a arte, né, seria o curso superior, tá? Então, no geral, eles ensinavam, né, com a prática do pergunta e resposta, né? No final do curso, havia prova, tá? Então, o estudante, né, tinha dois estilos de teste, onde todos passavam, que era o público, tá? E, né, nas catedrais eles eram julgados, tá? Apresentava ali um tema e discutia e mostrava, né, defendia o seu ponto de vista. E o privado, onde havia então de fato esse pergunta e resposta e um jurado avaliando se esse aluno havia aprendido mesmo o que ele estava proposto. Tá? No final se reuniam, avaliavam, então era um método bastante prático nesse período, certo? E nós chegamos então ao final. Para isso eu trouxe algumas curiosidades em relação à Idade Média. Tá? Falando de higiene, por exemplo, higiene não era um ponto tão forte na Idade Média, né? Daí o alastramento de várias doenças, inclusive a peste negra, que será abordada, né? Então, outro fator, a divisão de homens, cavaleiros, suzeranos, né? Servos, os duelos, isso era bastante comum. Tá? No verão, como as coisas ficavam ruins, né? Principalmente o gosto e o mau cheiro da comida, porque muitas estragavam, usava-se muito condimento, tá? E muitas especiarias vindas do Oriente, né? A comida estava muito associada à sopa e ao pão, então o pão fazia parte desse cardápio
bastante diversificado. Um outro ponto, né, e vale a pena ressaltar, o açúcar era um produto muito raro e muito caro nesse período medieval, certo? Olha lá, chegamos então ao final da nossa explicação. E aí, tá, eu deixo para vocês 2 exercícios, né? Que é atividade da página 72 e da página 74. Para a página 74, tem uma série de questões, mas eu quero que vocês trabalhem, né, e façam A, B, C, D e E. Né? Então, para não ficar muito extensa a atividade, as respostas no caderno, tá? E a correção, como eu havia combinado com vocês lá no início da nossa aula, sempre, né, na quarta-feira da semana seguinte, tá bom? Um bom trabalho. Qualquer dúvida, manda no portal, no Class, a gente dá um jeito de resolver, certo? Tudo de bom, um bom trabalho e um abraço. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.